Tem gente que se agarra à dor e não solta nunca mais, vive uma vida de vitimismo extremo. Outras não querem nem pensar no que faz doer, na dor em si. Passa por cima, atropela, finge que tá tudo bem, mas a gente sabe, né? Que um dia essa dor volta. Se não for entendida, acolhida, curada, volta. Ou se volta. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. E normalmente são esses extremos, né? É difícil a pessoa que tem um bom equilíbrio nisso tudo, né? É difícil. A questão da dor assim, ela é muito comum. Deveria ser comum. É como a dor física. Ela é alguma coisa necessária. Assim como a febre, por exemplo. O que seria de você se tivesse uma crise de apêndice agudo e não fosse a dor? Para acusar que tem aquele problema. Então, a dor, de certa forma, ela é necessária. A questão não é a dor em si, nunca será. E nem o volume, o tamanho. Até porque cada um sente de um jeito, Exatamente. Né? A percepção é diferente. A questão não é essa, a questão é o que nós fazemos, como nós lidamos com ela. Essa é a questão fundamental. Fala-se muito sobre acolher essa dor, até sentir mesmo, ver de onde vem, mas é um caminho que às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? Ou mais que isso, é difícil aceitar talvez o que está provocando essa dor, né? Sim, eu acho que você falou bem, sentir a dor é importante. Agora, você não pode ter um vínculo com ela, você não pode apreciar a dor. Até porque aqueles que apreciam dor estão num espectro clínico estrutural que a gente chama de masoquismo, que é uma doença, que é uma manifestação da perversão, é uma psicopatia, vamos dizer assim. Mas é um número infínimo da população, esse tipo de pessoas. Então, a relação com a dor tem que ser de valorizá-la, não de apreciá-la. Então, quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista psíquico, emocional, há pessoas que têm esse vínculo que eu falei anteriormente com a dor, mas elas não percebem o quanto isso pode ser pernicioso para ela. Porque essa dor, ela precisa acusar alguma coisa. Vamos dizer assim, a dor física é dor mesmo, a gente chama de dor. Mas a dor emocional, a gente chama de sofrimento, de angústia. Essa dor interior, a dor da alma, né? A dor da angústia, do choro. Então, isso precisa ser compreendido. Deve ser sentido, bem como você falou, mas nunca apreciado. Você não pode ter uma relação de proximidade. Quando você tem essa relação de proximidade com a dor, alguma coisa errada está acontecendo. Dizem que quando a gente medita, quando a gente fica quietinho por um tempo, é possível a gente conseguir entender de onde está vindo isso ou por que você está passando por aquela situação que te levou. Dizem que até o corpo fala com a gente. Com certeza, né? Absolutamente. Acho que um exemplo bem patente que ilustra isso que você está falando é aquela cena do Jardim do Getsemane com Jesus, nos momentos finais da sua vida, quando ele está ali orando e pedindo direção de Deus, né, direção ao Pai, e ele está para ser traído, efetivada a traição e ir para a cruz. O relato bíblico diz que ele ali estava angustiado até a morte. E foi tão intenso esse sofrimento que essa dor física, como você falou, se transmutou no corpo. Ele diz o relato bíblico que ele suou sangue, né, e ele estava angustiado com dor, o físico dele se alterou. Então, acho que assim, é um caso extremo e que é possível, a ciência já comprova que isso mesmo, suar sangue, essas coisas são possíveis, tem um nome específico que não me ocorre agora. Mas a gente precisa aprender a lidar com a dor, não a conviver, sabe? As dores precisam fechar, assim como um luto precisa fechar, a dor precisa, ela tem o seu tempo de validade. Se passou aquele tempo de validade, a dor não se encerrou, não foi trocada por um gozo, por uma alegria, por um prazer, é porque é sinal que alguma coisa está errada ali. Eu tenho uma grande amiga, Dona Carmen, que ela fala que uma dor conhecida é uma dor menos doída. Sim, então a pessoa já sabe lidar com ela, entendeu? Então quando ela fala dor conhecida é menos doída, é porque ela já sabe lidar. Tá chegando aquela dor, já sei o que eu tenho que fazer. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica, como enxaqueca, por exemplo, ela já sabe lidar com aquela dor, porque ela é uma coisa crônica, ela está perene, está presente o tempo todo. Então ela aprendeu a lidar, não a apreciar e a aceitar. Quem tem enxaqueca jamais gostaria de permanecer com enxaqueca o resto da vida. Então a gente precisa aprender
a conhecer a dor que a gente tem e a lidar com ela. Em alguns casos, se a pessoa... não digo que exista um prazo, mas assim, o que seria mais ou menos um tempo para a pessoa, se ela não conseguir entender aquilo, se ela não conseguir, de repente, sair dessa dor ou buscar formas de sair, para ela procurar ajuda? Quem sabe que são várias as tristezas da vida e que às vezes resolve-se fácil, mas às vezes não. Tá, né? vamos pegar, por exemplo, uma dor intensa, emocional, como a perda de alguém, de alguém querido. Então, existe um tempo para cada etapa, para esse luto se fechar. Eu preciso dizer a você que está me assistindo que os lutos precisam ser fechados. Então, quando essa dor intensa, por exemplo, perdi alguém muito querido, então uma dor, é choro, as memórias trazem as lembranças queridas e afetivas, memórias afetivas, uma série de coisas. Então tem aquele momento do choro, e ali é só chorar. Nada conforta uma pessoa que perdeu alguém querido. Então ela passa aquele tempo, ela começa a ter um outro tempo, talvez o tempo da negação, não é possível, eu não aceito. Depois um tempo da aceitação, é verdade, morreu, agora eu tenho que retomar a vida. Então são tempos que fazem parte desse processo de vencer a dor. Então agora, quando uma pessoa fica fixada num desses tempos, eu dei o exemplo do luto, mas o luto necessariamente não é perda de alguém, pode ser a demissão, pode ser um divórcio, pode ser uma separação, pode ser tantas coisas que causam aquela dor emocional forte, mas essas dores, todas elas, têm esse período, um ciclo, é um cíclico, e ele precisa ser fechado. Isso é importante. Agora, quando a pessoa não consegue fechar, então ela precisa elaborar isso melhor e, às vezes, ao auxílio de um profissional, de alguém que seja, às vezes, um conselheiro, pastor ou padre, podem ajudar muito. A oração, a sua fé, mas, de repente, há alguma coisa anterior, coisas que foram instaladas, talvez na infância, na adolescência, eventos traumáticos que estão instalados ali, aí mesmo, só uma ajuda de um profissional. A gente fala muito sobre o acolhimento, né? Que falam que muitas vezes a gente, em vez de a gente se acolher, a gente se julga e se machuca mais, né? Já vem as coisas do mundo e a gente acaba ajudando o mundo em vez de se ajudar. Aí, né? Que eu falo que foi estabelecido um vínculo com essa dor, e um vínculo negativo, doentio, porque a pessoa acaba vivendo aquela dor o tempo todo. Então ela pode estar sofrendo para se punir, uma autopunição, se sente culpada, talvez devedora em determinada situação na relação com aquela dor. Ou ainda há pessoas que a gente chama de ganho secundário, elas desenvolvem esse ganho secundário. Então eu tenho uma dor, por exemplo, eu estou me relacionando com alguém, aí eu separo dessa pessoa, isso me dói tanto, e aí as pessoas se aproximam de mim e começam, puxa, não fica assim, tal. Aí eu percebo que há um afago, há um ganho por causa dessa perda. A perda foi o que me atingiu, mas eu tenho um ganho secundário de me aproximar dessas pessoas. As pessoas se aproximam de mim, então eu começo a me lamentar cada vez que eu estou perto de alguém, para ter esse ganho secundário, para ter esse afago e assim por diante. Também é uma questão doentia, é uma doença, vamos dizer assim, que causa esse ganho secundário, nunca vai suprir nada, vai sempre ser aquela coisa que vai buscando cada vez mais, até que um tempo aquelas pessoas vão se cansar de mim e vão se afastar. E aí eu não fechei o luto. Aí vai ter outra dor, né? Uma dor duplicada. Então o legal é a gente olhar para essa dor, pensar, não, eu posso chorar sim, agora é o meu momento. Deve. Uma das coisas mais importantes na vida é o choro. A dor é muito importante. A dor nos livra do perigo, mas a dor precisa ser vencida. Uma das coisas que nos ajudam a curtir, no melhor sentido da palavra, a dor, é o choro. É soltar, é você descarregar, é não ser uma pessoa que fica segurando coisas, segurando emoções, né? e se coloca numa jaula de vitimismo e acaba sofrendo cada vez mais e envolvendo as pessoas que estão ao seu redor nessa mesma dor. Então, chorar, falar, abrir a boca, buscar alguém que possa ouvi-lo e explicar, estou sentindo isso. Pode ser uma coisa ridícula aos olhos da própria pessoa, mas para outra pessoa que tem a capacidade de aconselhar, de ser um ombro, talvez, naquele momento, pode ser exatamente a oportunidade de um ou outro se ajudar. Tá certo. Muito obrigada pela participação.